Fala pessoal, BTC a 90 mil, altcoins estão com cara que deu um bounce, macro balançando tudo, balançando tudo. Será que agora vai, pessoal? Será que esse bounce é verdadeiro? Ou é só mais uma modalidade de Pac-Man que vai para cima, vai para baixo, tira a liquidez de todo mundo e continua com a tendência de queda? Vamos distanciar isso direitinho hoje. É isso aí. E como sempre, já deixa o like aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho e cola com a gente no Discord. Segurança e comunidade acima de tudo. Tô aqui hoje com meu colega Tunis. Já tá hoje aqui E aí? no. Já tá... E aí, beleza, meu amigo? Fala pessoal, o Beleza. que é que vamos hoje abordar? Vamos falar hoje de gráfico. Assim, a parte da notícia hoje tá meio parada, a gente não teve nada realmente de importante hoje acontecendo. Esse pump que está acontecendo hoje, se for relacionado com a notícia, foi o PPI que saiu ontem, que foi bem misto, como eu conversei com vocês ontem. Então, assim, eu queria só falar antes de começar a cair no gráfico, que eu estou recebendo várias mensagens assim de amigos meus que estão investindo na cripto já há um tempo, e outros que estão querendo entrar agora na cripto, perguntando, vem cá, velho, o que está acontecendo que novembro está negativo desse jeito? Outros que estão querendo entrar, será que agora é uma oportunidade de compra? Então, assim, para essa galera, eu respondi uma mensagem para um deles, né, que estava me perguntando por que o Bitcoin caiu 24% em novembro. Aí eu respondi assim, desse jeito, eu vou até ler para vocês. Ó. Eu falei, não foi uma só causa, foi um mix de fatores. Risco macro, ETFs, fluxo institucional, realocação de lucros. O importante é que o Bitcoin continua sólido nos fundamentos, na adoção, na infraestrutura, no risco regulatório e no desenvolvimento. É por isso que eu acredito no 4 anos de ciclo e o topo pode ser diferente, mas o 5 ainda se mantém. Então, para mim, a história está se repetindo. A gente chegou no topo, certo, pessoal, no 126. Esse mercado está sendo dirigido não pelo varejo, como foram das últimas vezes, está sendo dirigido pelo institucional. E o institucional tem uma euforia diferente da nossa, que é o varejo, entendeu? Então, era só isso mesmo que eu estava querendo conversar com vocês, só para complementar um pouco ontem na nossa live, né? Mas é isso aí. Vamos cair pro gráfico agora? É o melhor? Vou botar aqui no seu. Vamos lá, que hoje tá bem interessante aí, né? Tá, Ave Maria. Deixa eu tirar aqui para aqui, botar o seu gráfico. Vamos lá. Joia, estamos aqui com o Bitcoin, 15 minutos. A gente estava na live ontem falando que o mercado estava sem direção, a média flat, preço cruzando a média. Não só no 15, mas no gráfico de 1 hora também, ó. Já dá para ver esse movimento. Esse movimento estava bem nítido, né? Vou botar até um foco. E isso abre sempre espaço para um movimento de busca de liquidez e um gatilho 1, que gera volatilidade para o lado inverso. Eu acho que no Bitcoin acabou acontecendo isso com volume. Foi interessante, deu um pouco de volume para baixo e depois um movimento para cima, e agora apresentando esse volume, essa barra grande aqui que merece muita atenção, né? A gente conversou muito desse movimento de reação do Bitcoin, né? Que veio aqui do 80, 82, e ele lateralizou um pouco, ganhou um pouco de causa para gerar mais um impulso para essa faixa do 86, 87. E aí começou o método pirraça, né? Desde o dia 23 aqui, ó, desde 23 que o mercado ficou para baixo, para cima, para baixo, para cima, e aparentemente tendo agora uma definição. Bitcoin 90 mil. Bitcoin 90 mil, eu acho que deve ter muita gente. Acho que o Fear Grid deve estar até aumentando. Mostrar aqui para você. Aumentou pouco. É isso que eu quero mostrar, que isso é um sinal meio negativo, sabia? Porque mesmo com um bounce desse no preço, o pessoal não tá na ganância ainda, entendeu? O pessoal ainda tá com medo. Isso é interessante, porque esse ponto onde a gente Olha lá. está aqui, Só um minuto aqui, tá vendo aqui, ó, 15, pessoal. Já 15. Ontem tava 20, tava até mais positivo. Olha que estranho, né? Muito estranho. Concordo com você, mas vamos lá. É muito importante, pessoal, ficar atento e
ter cautela agora, porque esse ponto onde o preço está no Bitcoin, ele não é um ponto qualquer, né? Meu ponto fixo não está nem aqui, deixa eu colocar ele aqui para poder mostrar, ó. Pronto, aqui. Se a gente olhar um pouco para trás, né, esse ponto corresponde, né, a um antigo suporte que agora vira resistência, né? É um ponto significativo. Óbvio que depois a gente entra num vácuo aqui que vai levar lá no 92 alto, 93 mil. Tá? Então, é entender se realmente o preço vai conseguir dar continuidade a esse movimento. Eu não sei, olhando para isso aqui, ó, se a força vai ser suficiente, entendeu, Thiago? Eu acho que o combustível aí não é dos maiores até o momento. Posso me enganar e pode ser que apareça um novo volume para cima, com preço para cima, e isso seja renovado. Mas até agora é uma barra pequena que sobe a sombra muito pouco, ó, a inclinação mínima no gráfico de 1 hora aqui, né? Entendeu? Diferente desses movimentos na queda aqui, que a gente teve um andar, outro andar aqui, onde foi o nível da sombra, né? A volatilidade, essa sombra baixa, ela chama volatilidade, mas a gente pode ter um trap maior ainda nesse ponto, tá? E eu tô com receio, acho que eu falei com vocês ontem aqui, na situação de a gente ter mercado americano em feriado amanhã e sexta-feira praticamente vai abrir em poucas horas. Ele não vai funcionar no horário habitual. Então é como se já fosse um feriadão prolongado, que já emenda no fim de semana, tá? Então, óbvio, estou falando do mercado americano pela correlação que sempre existiu durante a semana, né? E apesar do Bitcoin estar funcionando, funciona 24 horas, 7 dias, o tempo inteiro, sem parar, né? Então, é bom de ficar atento. É bom ficar atento que esse ponto aqui é um ponto que eu estava esperando, inclusive. Tá? É um ponto que eu estava esperando, mas eu vou no micro aqui mostrar. Talvez não tenha, assim, eu posso mostrar até porque eu motivou a gente fazer uma compra hoje, mas eu vou mostrar também porque se existe uma motivação para fazer o inverso, né? Exato. Então, o que você acha? Qual que a gente deve falar primeiro? O que motivou essa operação para pegar esse gain? Vamos cronologicamente, né? Vamos começando aí. O que motivou, na verdade, a gente pegar esse trade. Então vamos aqui, ó. O Bitcoin está com essa operação em aberto aqui. O Bitcoin de longe é o token que a gente mais opera, né? É o pai, né? Nem o pai agora, é o avô, né? É o patriarca, é o pioneiro, foi o primeiro, então é ele que está guiando ainda, continua guiando sempre. Bitcoin tinha essas duas faixas aqui de compra azuis aqui embaixo, order blocks bem importantes, tá certo? E ele veio caindo durante a noite, chegou a ter uma queda de quase 2%. Quando a gente olha no gráfico de 15 minutos, ele tem uma coisa bem interessante. Ele tem a faixa de consolidação de preço se formando aqui. Então, tudo isso aqui era uma consolidação, né? É uma consolidação prévia, né? E ele veio caindo. Aqui ele fez uma pequena pausa. E aqui ele desceu mais com sombra caindo e com volume aparecendo. Aqui essa é a hora que lá no grupo eu mando a figurinha, né? Olha o nosso amiguinho chegando, chegando. Então, quando a gente tem um equilíbrio de preço prévio, que é o que está acontecendo, a gente tem uma probabilidade muito grande de ter um falso movimento para um dos lados. Então, um volume desse para cá, que pega a liquidez desse cara aqui, né?
e tenta pegar desse aqui também, ó. Pegou desse cara aqui também, ó. Né? Só não pegou daqui. É muitas vezes encarado pelo investidor que usa técnicas tradicionais como um rompimento de um suporte, a perda de um suporte. Esse aqui costuma ser a motivação para ele vender. Ele vende. E a gente pensa diferente. A gente pensa que isso pode ser uma compra num caso de absorção. E aqui, ó, a primeira compra foi feita exatamente aqui. Vou dar um zoom. Primeira compra aqui, ó, uma setinha, tá vendo? A compra foi feita aqui. Como confirmou e não perdeu mais esse ponto, eu tinha ordens para baixo aqui. E ali, aliás, eu tenho ainda, velho, ó. As ordens estão aqui ainda, eu nem tinha percebido. Tá vendo aqui as ordens no lado direito? Tô vendo. Cuidado para não deixar, meu velho. Cuidado para não deixar, que isso aí é típico, né? Se ele for chegar agora aí embaixo, é porque realmente já mudou completamente a configuração e vai cair, talvez, para o chão no fundo. Exatamente. Essas ordens não tem que estar aqui. Então, algumas ordens para baixo estavam aqui, elas não foram, não pegou nessas ordens, mas eu também fiz uma compra para cima aqui, ó. Para cima, mas ainda embaixo, né? Correto? Correto. Para cima, ainda embaixo. Aqui é um ponto também interessante, ó. Primeiro movimento que vai até a média, eu decidi, vou fazer uma parcial, porque aqui o preço pode travar. Tá vendo essa setinha vermelha aí? E eu não tenho, nesse ponto, plena convicção de que um dia ia acabar dessa forma, tá? Eu não tenho bola de cristal. E eu acho que não fiz errado, porque depois desse ponto aqui, olha o que o preço faz. Ele trava também. Né? Mas o fato de ter mais um vermelho, um laranja para baixo aqui, eu achei interessante, porque ele leva para mim a possibilidade de um ponto crítico. Opa, se daqui, bater nessa média, se não cair, eu que tinha um stop aqui folgado, meu stop era folgado, no início dessa operação, desse grid de montagem, se aqui reagir e ficar para cima, meu stop também já sobe, né? Entendeu? O stop primeiro vem para esse ponto técnico, que é a mínima desse fundo que a gente conseguiu cravar. Aparece o volume, parcial está feita, o trade está mais ou menos no risco zero aí. Tá certo? Eu fiz um terço da parcial, mas quando o preço começou a demonstrar aqui resiliência, ele aumentou para mim a probabilidade de dar continuidade para cima. Então foi talvez só um respiro. E nesse ponto, eu não aumentei o Bitcoin, mas é a hora que eu aumento o Ethereum, Doge e XLM. Pode reparar aqui, ó, que meio-dia é a hora que, ó, eu não comprei Ethereum aqui, ó. Tá vendo o Ethereum aí na tela? Tô. Eu não comprei o Ethereum aqui. Eu compro primeiro o Bitcoin. E se o Bitcoin realmente confirma e para mim vai dar um movimento de continuidade, aí agora eu vou para segundo grid de montagem, que já é em ativos que podem ser os melhores ativos. E aí eu faço uma seleção da lista dos ativos mais fortes e fracos. São os ativos que a gente chama de fortes e fracos, mas aqui estão mais estruturados para os que vão ganhar mais se subir de verdade. Ou serão aqueles que vão perder menos caso a leitura for errada. E nessa lista tinha Ethereum, tinha Doge. Eu estou mostrando aqui para vocês agora, pessoal. Exatamente. Essa lista aqui eu faço 2 vezes por dia, provavelmente. Observem bem aí, tá? Ethereum, Doge, XLM, Hype, Kai, Spendle e Hype. Hype saiu dobrado aqui. Doge e XLM são ativos que têm mais liquidez, né? Mas aqui Hype, Kai, Spendle, ativos que me chamaram a atenção lá às 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, correto? E o mais importante, esses aqui são os outros ativos fracos, é que eu não quero comprar eles aqui. Eu não tinha interesse em comprar. Tá?
Por quê, pessoal? Porque nessa estrutura aí, né, desde que a gente está conversando, que é na estrutura micro, no gráfico de 1 hora, esses tokens, porque agora todos os tokens estão subindo. Claro, se o Bitcoin subir, a tendência é que as altas, o mercado cripto vá com ele, entendeu? Por exemplo, o Sol mesmo já subiu até um pouco mais, mas no momento de manhã, na hora da queda, a estrutura do gráfico estava mostrando que Sol era uma das mais fracas. Exatamente. Isso muda e isso é dinâmico, tá? É bem dinâmico, exato. Pode ter uma outra lista, mas se a gente for ver, olha onde está Ethereum e olha onde está Sui, por exemplo. Vou botar aqui agora para a gente ver direto no gráfico. Na faixa vendedora, ele estava aqui na hora, meio-dia, onde estava Sui, ó? Sui estava aqui, ó, bem mais fraco, tá vendo? Uhum. Agora ele subiu junto com o mercado, né? Natural. Então a gente tem que pensar. Ainda acho que ele não é tão estruturado como. Não, é porque tem alguns toques que já estão fazendo já o topo, né? Já estão, tipo, tomando todo esse vermelho aí anterior, né? Esse volume vermelho que deu. E ainda tem isso aqui, ó. Também esse vermelhão aqui que pode travar o preço em Sui bastante aqui. Então, para mim, Sui é um excelente tapa-buraco que a gente pode depois falar a respeito. Tá? Então é isso. Finalizando aqui Ethereum, as compras foram feitas no segundo momento e agora eu tô fazendo parcial. Então aqui, ó, parcial em Ethereum, aqui em cima. Né, uma faixa. Correto. Uma faixa em gráfico de 1 hora já é uma faixa interessante de venda. Olha lá. Um gráfico de 1 hora. Parcial tá feita bem aqui. Ok? Mesma coisa foi feito mesmo em Doge também. A compra foi feita aqui, ó. Não foi feito 9 da manhã. Foi feito depois, meio-dia, 1 hora, junto com Ethereum. E XLM, cadê ela? Também foi feita aqui, ó. Tá? Então, merecendo até uma parcialtazinha aí também. Ambas merece mesmo. Ó, quebrou o topo, podendo fazer um trap, pintou o volume, que já não gosto quando pinta esse volume no topo. A única coisa que tá me fazendo talvez não travar toda a minha posição é a forma como chegou lá. Vou trazer um gráfico aqui do Bitcoin para poder explicar ao pessoal. Esse movimento, eu entendo que está num ponto de venda. A gente viu isso para lá para trás. O 90 mil no Bitcoin ele é importante. Mas ele subiu assim, ó. Daqui ele subiu assim, forte. Será que tem vendedor? O que você acha, Thiagão? O volume tá aí para mostrar pra gente que normalmente, certo? Nos 80% dos casos, o volume é sinal de travamento, tá? Mas a gente está é importante salientar que estamos num suporte macro, tá? O Bitcoin vem caindo já há algumas semanas e é normal, porque nada cai de vez e nada sobe de vez, entendeu, pessoal? Sobe em ondas e desce em ondas. Então é normal a gente ter um alívio, né? O que significa que o preço tende a subir um pouco, como até o Tunes explicou ontem para vocês no gráfico do Bitcoin em relação à média, entendeu? Mas geralmente quando o volume aparece é que dá pelo menos para a gente fazer uma parcial. Isso aí é fato, a gente tem que fazer uma parcial no nosso método. Eu também acho, concordo com você, a parcial aí é mandatória. Eu só não estou vendo pressa ainda para sair das posições pelo seguinte: quando o preço faz um movimento desse, normalmente a probabilidade de ser um topo aí, de cair, acontece depois de ainda algumas buscas de liquidez, entendeu? Isso. Ele faz assim, ó, imagine um caminhão, ele teria que ser falando subindo, descendo a ladeira, né? Como se for, no sentido inverso, no caso. Ele, quanto maior o caminhão, no meu caso aqui é o Bitcoin, a força que ele teve aqui, ó, para subir, é mais difícil ele fazer assim, ó. É mais difícil, então ele vai freando aos pouquinhos, para depois, quem sabe, fazer isso, ó. E aí sim ele cair. Então, no tempo, o delta T de desmonte dessa operação long
pode ser mais lenta e com testes de venda mais fragmentados. Ou você pode escolher um ativo, que é o caso de SUI, por exemplo. Eu estou achando que SUI está num ponto interessante também, e eu posso fazer um hedge com SUI. Eu não quero desfazer minha posição long, eu vou fazer um hedge com SUI. Boa. Agora você tem que acertar a escolha do token também, né? Não, mas eu acho que o token aí, em termos de escolha, para fazer um hedge, eu acho que SUI é uma boa opção. Pelo próprio cenário que ela mostrou, apresentou mais cedo, entendeu? E eu acho que ela tá subindo porque o Bitcoin tá subindo. Então, se o Bitcoin travar, ela pode ser a primeira a ir para baixo, entendeu? Entendi. Ah, Próximos passos do Bitcoin, você vê alguma clareza para um movimento de continuidade? Qual a expectativa de maior probabilidade baseada em evidências do nosso método, Tiagão, assim, sem ser bola de cristal? sem ser bola de cristal, sem ficar pensando planos mirabolantes aí de 100 mil ainda, né? Então, assim, Tudo pensando pode, tudo pode tudo acontecer, pode claro. acontecer. Tudo pode Claro. acontecer. Sempre, pessoal, sempre podem acontecer 3 cenários: de lado, para cima e para baixo. Isso é fato. Isso é inevitável. Vai ser sempre essa mesma conversa. Mas você sempre tem que ter um peso. Então, por exemplo, Tiagão, qual desses 3 cenários você acha que é Descartaria? muito provável? Isso. Se a gente descartar um cenário, já é grande coisa. A gente vai acabar se preparando para 2. Isso. E aí é mais fácil. Então, assim, para mim, o menos provável agora, para as próximas 4 horas, para as próximas 8 horas, a abertura da Ásia, por exemplo, Boa. para mim, eu descartaria a alta, tá? Eu descartaria Pronto. quebrar esse ponto aí de 90 mil e, sei lá, tentar o 94, 93, 94 e 96. Eu acredito que não seria dessa forma. Por quê? Porque a Ásia vai entrar e a Ásia não vai entrar comprada nesse preço. Então, ela vai querer dar uma reduzida, ela vai talvez querer travar o preço mais um pouco para achar uma entrada melhor para poder, talvez, depois dar a subida. Então, eu descartaria para essas próximas 4 horas a alta, o verde aí que ele está desenhando. Não, e bom que você já definiu bem para o cara que está ouvindo a gente, né? Nas próximas 4, 8 horas. Isso. Máximo 12. Por Para quê? depois não disserem, rapaz, aí daqui a 2 dias ó, o Bitcoin estourou para cima. Beleza, mas às 8 horas o que aconteceu com ele? Entendeu? Não, e fazer uma previsão de curto prazo já é difícil, né? Uma previsão de longo prazo talvez seja complexo, porque lida com macroeconomia, muita coisa envolvida aqui. E todo mundo quer ficar cravando, o Bitcoin vai 150 mil no mês tal, no ciclo tal, no mês de novembro do ciclo sempre acontece isso. Tem que ter cuidado com isso, porque na maioria das vezes não é da gente que a gente pinta, né? O pessoal na rede social dá tanto chute, velho. O cara chuta 100 possibilidades, ele acerta uma. E ainda fica se vangloriando, entendeu? Então a gente não tem essa audácia aqui de falar, por exemplo, eu não sei se isso aqui é um fundo final de queda do Bitcoin. Até acho que não é. Até apostaria mais que não. Mas tudo é uma questão matemática de probabilidade. Entendeu? Para mim, tem mais de 50% de chance de não ser o fundo final. Ok? No macro, né? Na visão do position, do longo prazo, médio e longo prazo. Só para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, tá? Então, a gente também não tem como dizer, a Bitcoin agora é 110 mil. 110 mil, ele tem que passar pelo 90, tem que passar pelo 93, depois tem 96 como barreira. São tantas barreiras que para que eu vou falar de 110 agora? Eu acho pouco prático da minha visão, entendeu? Mas assim, não quer dizer que a gente não tá ciente que pode acontecer, tá ali guardado na cachola e tudo bem. O verde, nas próximas 4, 8 horas, você não vê como possível, correto? Correto. Eu também acho menos provável. Acho. Aí abre 2 espaços. Esse. E esse. E quer dar. E aí, o que você vai.
Eu não descartaria esses dois, tá? Para as próximas 4, 8 horas. Inclusive, eu tentaria planejar para o azul, mas com plano B para o vermelho, tá? Então, assim, quem tá em long, né? Como a gente entrou lá mais cedo, quem tá em long tá na posição muito favorável agora. Ele tá em lucro, ele agora precisa se preocupar em não perder o que ele ganhou. Enquanto isso, como é que a gente pode pensar nesse jeito? Como é que a gente pode se proteger dessa forma? Ou a gente reduz o size da posição de long e espera uma queda para recomprar e poder continuar a surfar essa alta, ou a gente faz um hedge, né? Que a gente, na verdade, vai abrir uma posição de short ao mesmo tempo na posição de long. Não precisa ser do mesmo toque. Vai ser baseado na lista dos fortes e fracos que a gente falou mais cedo. E aí a gente, na verdade, vai pegar e fazer um tapa-buraco, como a gente chama, né? No nosso método. É pegar um token que está um pouco mais fraco e já pensar em abrir um short com a posição com size ainda pequeno para estudar, né? Porque ele ainda pode subir, como o Tunes mostrou mais cedo, né? E o Bitcoin pode fazer uma cara feliz invertida, uma cara triste, sabe, velho? Um sad face. Sad face, isso aí. Um sad face. Cara de feliz, eu adorei essa minha tradução agora. Mas enfim. É isso, eu pensaria dessa forma também. Eu tô em long, então assim, eu já puxei meu stop para cima, porque eu não vou aceitar mais nenhuma perda dos meus ganhos da semana. Porque eu acho que se o movimento cair, minha entrada tá 84, mas se o preço chegar a esse ponto, significa que para mim já inviabilizou completamente, né? O cenário vai mudar completamente e a alta que a gente está vendo foi cancelada e talvez a gente vai ter uma busca de novos fundos. Então é isso. Então eu acho exatamente isso. Eu me preparar para o azul, certo? E também me preparar para o vermelho. Como é que a gente se prepara para o azul? Eu já estou em long, beleza. Então como é que se prepara para o azul? É esperar um ponto mais abaixo. Se a gente encontrar um suporte na faixa dos 87, certo? A gente está vendo aí esse volume laranja. Se esse volume, se os próximos candles comer esse volume todo, é bem provável que a gente vai buscar um pouco mais de frente, vai um pouco mais para baixo. Mas se ele conseguir se manter acima, pode ser um momento, e aparecer algum volume, pode ser um momento da gente reentrar na posição de long ou aumentar o nosso size da posição de long que a gente vem guardando. O que é que você acha? Eu acho uma boa também. Eu até acho a azul a mais provável. Também. Essa é a zona do perigo. Achar isso é a zona do perigo. Eu acho que o mais correto é exatamente descartar uma. Sabe? Descartar uma faz com que você tenha ainda 2 cenários que você precisa estudar e ficar alerta. Bem alerta, entendeu? Você vacila menos. Então, eu tô até aproveitando que você tá... Tô ouvindo tudo que você tá falando. Eu tô aproveitando e fazendo a parcial aqui também, que eu não sou... É verdade que a gente fica, pessoal, fazendo a live ao mesmo tempo a gente tá operando, tá? Inclusive, a live ajuda bastante a gente a manter nossa cabeça focada no trade até, sabia? Exatamente. Então, se a gente for traçar aqui esse cenário, primeiro tem que identificar aqui, ó, num prazo talvez mais curto. Olha, primeira deixa, apesar de ter uma barra grande de alta no Bitcoin, tem 2 barras menores agora. A volatilidade caiu, diminuiu. O volume também diminuiu. Então, ele, assim, também não teve uma barra de queda. De rejeição, né? Não teve uma barra de rejeição. Não teve aí. Isso assim, né? Então, cenário interessante. Isso abre, até por leitura de candle, uma probabilidade maior de continuar lateral. Pode ser com um range até um pouco mais amplo, né? Não precisa ser um range tão curto assim, mas ele pode fazer em alguns ativos isso e em alguns outros ativos fazer isso, assim. Ele começar a brincar assim, ó. Ok? Isso é possível. No gráfico de 15, talvez a gente comece a ter mais insights sobre isso, assim. Poxa, você vê que a média curta está chegando aqui, ó. Olha como a abertura da média foi interessante, ó. Olha como isso foi explosivo, né? Olha como a força foi grande. Olha como as médias estavam aqui antes, ó. Você mal via a diferença entre a azul, vermelha e a laranja. Então as médias estavam muito próximas. Isso, inclusive, é combustível, é causa. E causa gera efeito. Quanto maior a causa, maior o efeito.
Isso é teoria de Wyckoff clássica e básica. Exato. E deu o resultado tá aí, tá vendo, pessoal? O resultado tá na cara. Rapaz, tá tudo aqui. Você pega essa janela de tempo aqui, dá para dar uma aula inteira sobre o Wyckoff e sobre o nosso método também. E sobre o método, sobre o volume também, claro. Sobre o volume também. Né? A princípio, esse volume inicial aqui foi mais de agressão. Ó. O preço ficou para cima dele. Agora o volume está diminuindo, a sombra ainda está alta. Então pode ser que a gente tenha um movimento de baixa volatilidade em todo esse período aqui. A média azul, que é a primeira mais curta, já está flatzinha aqui, diminuindo. O preço tende a vir até ela. Se perder ela, é um sinal de que a consolidação pode ser com menos viés autista, entendeu? Não vai bater um all-time high, pessoal, tá? Não vai subir e estourar tudo. É tipo assim, na minha visão aqui, se o preço ficar aqui assim, ó, na média azul, aumenta a chance disso. Mas se o preço vir para cá, ó, e vir para cá, aí já bagunça o coreto, tá? Já bagunça o coreto porque é um sinal de que o bloqueio superior foi maior. O bloqueio nessa faixa foi maior. Não impede que ainda suba, mas eu já vou ficar mais reticente assim, achar que iríamos para 93 e que vai reacumular facilmente. Ok? Não, acho que vai cozinhar exatamente nessa faixa e fiquem assim, de olho no preço. Eu tenho até uma coisa assim para mostrar para você rapidinho, que é a dominância do SDT. Quando eu botei esse ponto vermelho aqui, né? Exatamente foi a live de segunda-feira que eu fiz com o Marcelo. E eu estava nesse ponto. Eu falei que eu não poderia descartar essa possibilidade de que chegamos numa zona de resistência. Essa linha azul é uma linha da resistência diária, tá? Eu estou no gráfico de 1 hora agora, só para mostrar realmente como ele se desenvolveu, o token, seguindo essa trend line e realmente quebrando uma outra, dando uma rejeição aqui. Eu achei super interessante, porque esse ponto foi o ponto que eu entrei nos meus longos no começo da semana. E esse ponto aqui, Matheus, foi o ponto que você entrou hoje no seu long. Exatamente mostrando o quê? Mostrando que de vez em quando, ó, esse trade foi bom, mas foi um trade sofrido, né? A gente tambeu aqui, depois caiu. Tudo bem que não quebrou o nosso suporte, mas ele foi subindo oscilando. Ó como esse foi bem mais vertical. Então é isso que eu quero mostrar ao pessoal, na verdade, que de vez em quando não vale a pena ficar nesse sofrimento todo. É melhor se preparar para esse momento aqui, ó. Que esse momento aqui, se você tiver com a mão boa, a mão grande, um size legal, só essa descida aqui, pessoal, já te faz uma grana da semana. Dependendo do seu nível de ganância, tá? Essa sua colocação é muito madura para quem opera, porque Isso. o cara que está olhando essa sua explicação, talvez esse cara é maluco. Como é que ele vai deixar que é melhor comprar naquele ponto ao invés de comprar naquele ponto lá em cima? Que quando você fala dessa forma, eu já saquei, e eu acho que você já ouviu falar isso tantas vezes também, que às vezes que quando a gente está dentro de um trade, você sofre toda a carga emotiva. Isso. Então, toda vez que o preço ele não desenvolve ou ele ainda está no risco, você é chamado, o mercado te chama, aquele diabinho aparece, além do anjinho, o diabinho aparece muito mais vezes do que o anjinho, e ele fala, puxa o stop, faz parcial. Tá? Sai disso aí, você tá vendo coisa. Cuidado. Entendeu? E aí é que você não consegue manter a disciplina e tudo mais para poder pegar realmente a operação. Às vezes é melhor, resumindo, às vezes é melhor comprar mais caro com um trade mais fluido. Assim como é melhor vender um pouco mais abaixo, não necessariamente no topo do topo, mas em um trade que é limpo, não é sujo, não tem ruído. Porque um trade de ruído, talvez o seu stop seja respeitado, mas talvez por milímetro ele seja violinado. E aí você está lascado.
E ainda vou até explicar mais aqui, ó. Chegar nesse ponto aqui e explicar mais, porque a minha entrada, pessoal, foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Foi exatamente na segunda, não, foi na sexta-feira aqui, ó. Só que quando eu entrei aqui, eu ainda tomei esse atraso inteiro para cima, tá? Segurando, acreditando que eu tava com a leitura certa. Aí o que eu tava falando, psicológico abalado. E aí depois ele desceu e me deu um alívio. Só que não contente, ele ainda foi de novo lá no meu preço de entrada. Então, assim, é isso que a gente tá explicando para você. Imagine quanto tempo você ficou naquele turbilhão de emoção. Pô, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, entendeu? Então é isso. E quanto aqui, entrei com minha mão. Fiz aqui, ó, tive um tempo legal até para poder acumular, vamos dizer assim, né? Para poder aumentar, fazer a minha posição. E aí desceu lindo. Olha o tamanho desse candle aqui. Esse candle aqui sozinho, ele tem quase 2%. Isso para uma dominância é enorme. Entendeu? Muita coisa, É muita coisa. Melhor impossível para quem tá para dentro. para quem tá dentro, melhor é impossível. É isso, tava querendo só Mas mostrar aí para você. é interessante o pessoal saber que você não precisa ter notícia, você não precisa operar feito um louco, você precisa ter um método. Olha lá, de novo, ó, voltando. O método, ok, voltando. Estamos aqui, né, no 6 ponto quanto aqui, meu Deus? No 6.28, entre 6,20 a 6,28. 6,24 a 6,28. E aí, deu isso aqui, não deu? Essa entrada aqui, ó, 86.600. Nesse momento, o Bitcoin estava chegando ao ponto perfeito para poder entrar numa posição. Vou até botar aqui de novo o Bitcoin. Ele estava aqui, ó, pessoal. Tá vendo? É invertido, né, o USDT para o Bitcoin, né? Quanto mais o USDT significa que tem menos capital exposto em ativos de risco como o Bitcoin. Quanto mais o USDT vai caindo, significa que o preço de ativo de risco tem a tendência de subir. Esse gráfico está ótimo, inclusive não é um gráfico de uma hora, ele mostra a zona azul, que é uma zona compradora, ele mostra a consolidação, mostra a média vermelha aí, né, flat. Ele mostra que ele vem segurando o preço, e ele mostra, a partir do primeiro toque na média azul, que média azul é essa aí? É a média de 200, essa média azul aqui. Ó. Massa. Ele tá de 50 e 200. O primeiro toque na média azul, os primeiros fractais, eles são de micro topos e fundos descendentes. Concorda? Tá vendo aí? Tô vendo. Mas você pode perceber que depois ele mostra um volumezinho aí nesse meio campo e ele começa a fazer agora, dentro de uma consolidação, um movimento ainda um pouco ascendente, ó. Ele já não perde esse fundo, depois esse fundo, e tá mais assim, exato. Tá mais assim. Não que não tenha busca de liquidez, houve busca de liquidez hoje. Houve, tem alguns suportes que foram esse ponto quebrados. Defendeu. Esse ponto realmente defendeu. Quebrou alguns. Olha como o mercado volta. Ele quebrou esse. Entendeu, pessoal? Você não deve comprar para cima ou vender para baixo. É para ser feito em momentos assim, muito específicos. O correto é comprar para baixo e vender para cima. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que estar com a probabilidade a seu favor. E esse ponto hoje, a gente tinha equilíbrio de preço. É basicamente quando o comprador tirou o pé do acelerador para encher o carrinho de novo. E você tem que encher o carrinho com ele. Né? E pegar esse movimento, que eu acho que foi realmente interessante. E pode subir mais ainda, tá? Se lateralizar aqui, não duvido de um trapzinho para cima. Também não, velho. Também não. Essa foto que eu queria que você colocasse aí. Isso que eu tava de olho nela aí agora. Essa foto não é de hoje. Essa foto, que dia é essa aí? Vamos lá, tá no dia 22, né? A gente tá aqui, ó, 22, 23, vamos dizer assim. 23, é? 23 de novembro. Estamos aqui há 3 dias atrás. Então, não tenho convicção, não tenho audácia nenhuma de adivinhar perfeitamente o fractal, tá? Mas, se você olhar, ele até que... Olha lá. Ele até que parece um pouco, né? Parece um pouco. Ó, tal, tá aqui, pessoal, tá vendo? A gente tava aqui com fundo 80
Ele ainda pensou bem certinho aqui, o preto, a primeira linha preta seta para baixo. Ele fez exatamente isso. Ele deu a quedinha dele para depois ele dar continuidade. Foi E boa, aí foi boa agora, leitura. agora no ponto de estar, no 89, 90, é um ponto importante. Vamos ver se o preço vai travar ou dar continuidade. Não, Naquela foto eu faço um desfecho que ele é de queda depois. Então, e esse desfecho pode acontecer. Pode pode acontecer. A gente descartar. superar a média, já superou a média. Essa média laranja, ela já passou por baixo do preço agora. Mas a gente está numa faixa que foi suporte que vira resistência. E dentro de uma tendência maior, né? No gráfico diário, no gráfico de 4 horas. A tendência é dia de baixa, já claramente. É. Então, vamos ver como é que o mercado vai reagir, principalmente hoje à noite, eu acho. Que agora acho que não vai ter muita emoção agora não, viu, Thiagão? Não, não vai. Agora a gente vai ficar aqui. Aqui para mim na Europa são 8h42 da noite, tá? Então o que vai acontecer? Para mim a abertura do mercado acontece, o mercado asiático é 1h da manhã, então é 9h da noite aí para vocês. E realmente pode acontecer algum burburinho, tá? Um preço, uma pequena rejeição para depois continuar na alta, ou uma lateralização mais prolongada, ou então a rejeição total realmente para descobrir os novos fundos. Porque agora para mim ele já chegou num ponto de realmente de resistência, entendeu? E já testou com volume para cima, criando um possível GT1 de venda, um gatilho de venda, certo? Tem muita coisa para ver ainda aí. Enfim, é aguardar e ficar eu acho, só para fechar, na minha visão, essa não é a hora de ganhar dinheiro. Quer completar a frase? Não, essa hora de não ganhar dinheiro. Essa não é a hora de ganhar dinheiro, essa é a hora de você não perder dinheiro. De não perder dinheiro. E ganhar tempo também. Exatamente. Para realmente entender para onde é que esse mercado está indo. Respirar, tomar água. Na verdade, nosso método é sempre não perder dinheiro ou perder muito pouco. É muito interessante, você conversou isso ontem também. O investidor, ele esquece que ele pode perder, né? Quando ele ele bota o dinheiro dele na trade, ele agora se eu comprar aqui, eu vou ganhar tanto quando chegar lá. Mas ninguém pensa, mas e aí, se ele cair 20%, você vai fazer o quê? Se ele cair mais 10, mais 5, mais 30, total 50%, você vai fazer o quê? Entendeu? Enfim, mas é isso aí. É isso aí. Normal, esse é o ser humano, hein? Ganância primeiro. É isso aí. Mas depois, né? Pronto, eu acho que deu. Eu só queria tomar, antes de a gente finalizar por hoje, está no tempo até legal. Se a gente finalizar por hoje, eu queria colocar aqui o Liquidation Heatmap. Eu sempre coloco, né, para deixar. Eu tô aqui com o Liquidation Heatmap. Você viu que aqui, ó, a gente teve um famoso short squeeze, né, onde a gente tinha um bolsão aqui de uma faixa muito grande de liquidação, na qual agora virou liquidação para long, tá vendo? Olha essas faixas que estão criando a 88.700 e a 88.400. Isso para mim são os later longers, né? O pessoal que chega atrasado, né? Que viu o ônibus, entrou no ônibus, tipo, esqueci a expressão no Brasil. Mas tinha uma expressão dessa, né? Atrasado que entra e quer sentar na janela, alguma coisa assim. Mas enfim. Tá ligado. Mas a ideia é esses atrasados que chegaram aqui que tem uma forte tendência de acabar sendo liquidado. O mercado adora esses atrasados, porque esse atrasado é liquidez para ele, entendeu? Outra coisa que eu vi, como ontem, a gente está tendo um short squeeze, mas que não tá muito alto. A gente está agora a 500 milhão, né? Ontem foi 250 milhões, agora mais 290. Tranquilo, vamos dizer assim, comparado na semana passada para os longos. Os shorts estão sofrendo menos, estão sofrendo, claro, porque o mercado não está favorecendo nenhuma das partes, ele está querendo dinheiro das duas, entendeu? Mas ele está, ou os shorts são mais espertos, estão pensando em fazer parciais, ou estão saindo mais cedo da operação, entendeu? Enfim, era só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês, pessoal, de uma parte macro aí, mostrar um pouquinho mais sobre isso. E se concentrar, porque essa semana é uma semana muito importante, é uma semana que pode ter um desfecho positivo, como pode também ter um desfecho super negativo. Então, quem está 100% em cripto, aproveita essa subida, pessoal, para fazer parciais. Eu não tô aqui, eu não sou um consultor financeiro, tá?
Nosso conteúdo aqui é estritamente educacional. Então você faz o que você quiser, a responsabilidade do seu dinheiro é sua. Mas se você quiser um conselho, o do que eu estou fazendo com o meu, aproveita esse momento para poder sair de algumas posições em algumas alts, certo? Não espera a sua alt, tô perdendo 50 no alt, não espera a sua alt voltar para o ganho, porque talvez ela não volte nesse ciclo, entendeu? Veja o que o Bitcoin está fazendo, e quando o Bitcoin travar, é o momento interessante também de começar a pensar em sair de algumas posições, ficar um pouco mais líquido, né? Ter um cash no bolso, porque se tiver uma queda forte, você vai ter capital para poder reinvestir depois. É só isso. Você tem alguma consideração a fazer? Não, acho ótimo a sua colocação, porque as pessoas costumam pensar o inverso. Elas pensam assim, eu vou vender o meu Bitcoin porque minha perda no Bitcoin é de 10% do ponto que eu comprei ano passado, sei lá de quando ele comprou. Já a altcoin que eu tenho um prejuízo aqui de 40%, eu não vou vender não, porque eu acho que ela vai reagir, tem mais espaço para voltar para o meu ponto, para eu sair. É exatamente o inverso. É o inverso em 99% das vezes. Aqui você só seria beneficiado com essa visão se o mercado tivesse uma guinada de tendência, que não está. A gente está num efeito de uma distribuição, tá? Então, provavelmente, antes de uma alta verdadeira, teria uma acumulação. Baseado nisso, a verdade em relação aos seus ativos é que o Bitcoin é o melhor ativo que você tem na mão. E ele é o último que... E por isso ele está caindo 10%. E esse você segura. A altcoin é o lixo que você tem na mão e que você deveria cortar primeiro. Se seus 40, menos 40 for para menos 30, se sinta aliviado e corte. Não falando cortar por cortar, corte num ponto específico onde tem razão para... Exato. De vez em quando tem que cortar mesmo. Podia fazer uma live só disso, né, meu? Podia, a gente vai fazer isso, mas realmente a gente tem que começar a criar umas lives mais assim, focada nessa mentalidade de investidor, né, velho? Das pessoas que estão investindo, as incertezas que eles têm, a falta de segurança, falta de conhecimento até para navegar nesse mercado, que não é fácil, viu, pessoal? Não é fácil mesmo. Não, é cruel. É isso aí, mas é isso aí então, pessoal. A gente fica por aqui por hoje. Eu agradeço a todos pela presença e amanhã tem mais. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as nossas lives aí, beleza? Valeu, Tunes. Um abraço. Valeu, Thiagão. Um abraço, pessoal. Um abraço, Crypto Club.